Então, assim, primeiro, esse mapeamento daqui é tudo que a gente precisa conseguir contar, seja num pitching de 3 minutos, de 7 minutos, ou numa rodada de 20, que não é para você passar 20 falando da história. O que é isso aqui? Ele é uma estrutura baseada, sim, num formato de história ali de jornada de herói. Por quê? O nosso cérebro escuta historinha de jornada de herói desde que a gente tem 1 ano de idade. Então, a forma como o nosso cérebro processa rapidamente uma história é entendendo esses principais pontos de uma história. O que a gente tem aqui, tá? A gente tem que saber explicar muito bem quem é o nosso protagonista, a nossa protagonista. Quem é o herói da nossa história. Entendi o personagem. Aí a gente tem os aliados. Quem são os nossos aliados? Quem são os aliados? São os personagens que ajudam esse protagonista, essa protagonista a andar na história. Quem é o mentor? O mentor é o mestre Yoda. Ah, mas toda história tem um mentor? Tem. Pode ser um mentor do mal, mas toda história tem um mentor. Seja para cometer o crime, meu Deus, não vai conseguir cometer o crime. Daí chega lá o mentor e entrega a faca. E a gente tem o elemento inimigo. Herói, aliado e mentor são sempre personagens. Inimigo, não necessariamente. Pode ser um evento cataclísmico, uma doença, um ataque de zumbi, enfim. Pode ser um personagem. Seja o que for o elemento inimigo, é o elemento que vai botar a pedra na jornada, né? Tá chumbrega, né? Tá fraco, né? Não... Vamos retrabalhar isso aí. Então, a gente consegue retrabalhar, ou às vezes a gente descobre que, na verdade, quem era para ser protagonista não é protagonista, que um aliado está mais protagonista do que o protagonista. E aí, a gente vai para essa nossa coluna central. Como é que é o mundo quando a minha história começa? Como que é? Literalmente. Eu estou no presente, eu estou no passado, eu estou no futuro. Então, quando eu estou falando aqui do mundo comum, é de fato, era uma vez. Que é esse exercício da Pixar, que começa com era uma vez, tarará, tarará, tarará. Até que é o disparador da história. É o inciting incident, que é o disparador da história. Até que chegou um novo boneco. Até que o Nemo se perdeu. Até que o quê? E só esse mapeamento aqui, ele já é muito bom, porque às vezes acontece desse até aqui, tá ali assim, passou 50 minutos de filme e ainda não aconteceu isso. E aí você fica naquela, caraca, não tá começando esse filme. Você fica desesperado, assim. Só cinema francês pode fazer isso, gente. Porque assim, não começa, não termina, é aquela coisa assim, né? Porque a gente precisa disso. A gente precisa do até que. Em qualquer formato de história que a gente conte. A gente está num desenvolvimento de um projeto que é um longa doc para um grande streaming. E é um projeto de Branded Entertainment. Aliás, assistam a palestra da Fernanda Menegotto sobre Branded Entertainment. E... a gente conversando com o streaming, né, e fazendo toda essa construção do roteiro, hoje em dia, muito projeto assim, de streaming, né, a gente tem sempre aqueles 5 primeiros minutos, que é quase como um taster, né, que é no pau, e aí a gente diminui o ritmo e começa a contar a história, mas o até que tem que acontecer até os 10 minutos de filme. Tem que. O streaming literalmente fala isso pra você. Então, assim, a gente tem que trazer isso sempre para frente, para a nossa história poder começar. Seja doc, seja ficção. A história tem que ter esse ponto, tem que ter essa ruptura, tem que ter até que eles se esbarraram e se apaixonaram à primeira vista. Toda a história tem isso. E aí a gente vai para o nosso mundo novo. O mundo novo é que é um espaço elástico dependendo do formato da nossa história, que a gente pode subir e descer 30 vezes, ou a gente pode ter um conto de fadas por muito tempo. Aí, aqui é que você encaixa o formato que for da sua história. O que você quiser. Mas você tem que fazer essa estrutura central, esse tronco. E aí a gente tem o julgamento central, que a gente sempre tem o julgamento central, que é aquele momento que vai dar tudo errado mesmo. É aquele momento que você fala, agora
ferrou. Agora, acabou. O último dragãozinho morreu. E agora? Faz como? Não tem mais foguinho. Acabou. A gente sempre tem esse momento. Que geralmente é quando o mentor age mais profundamente. E a conclusão da história, que a conclusão seja não ter conclusão. Mas a gente tem que saber qual é a conclusão. E a gente tem que saber falar a nossa conclusão num pitching de 3 minutos, de 7 minutos ou numa rodada de negócio de 20 minutos. A gente tem que saber falar, contar essa história toda aqui, do início ao fim, em 3 minutos. De uma forma bem prática e objetiva. A gente tem que conseguir fazer isso, seja a história que for, porque se você precisa de um organograma para explicar os seus personagens e a sua história, você não vai conseguir vender num pitching ou numa rodada de negócio. Você precisa reorganizar essa ideia. Às vezes tem um projeto também que eu peguei recentemente de reality. Eu falava, mas eu não vou conseguir, não tem como é que eu vou explicar? E, cara, realmente, era uma coisa assim, que a coisa ia e voltava tantas vezes, e era tanta regra, e era tanto tudo. Eu falei, cara, se você não está conseguindo explicar isso em 20 minutos, como é que você vai conseguir que seu público assista isso? Nos 5 primeiros minutos do público assistindo, de um espectador assistindo, ele vai desistir. Eu falei, não entendi nada. Não faz o menor sentido isso. Então, a gente tem que conseguir colocar nessa estrutura, entender muito bem o nosso formato, se é um longa, se é uma série, o que é. E é uma coisa que a gente tem sempre que falar logo no início, de pitching e de rodadas de negócio, porque senão o coitado do player vai passar o tempo inteiro sem te ouvir pensando, mas isso é um longa? Mas isso é uma série? Mas peraí, eu não estou entendendo. Mas isso é ficção? Mas isso é documental? A não ser que isso seja uma grande virada no seu pitching, que você fale, e essa história que eu falei é verdadeira, e esse projeto é documental. Você tem que falar logo de cara, logo de começo. Ajuda o amiguinho, gente. O amiguinho está ali ouvindo 30 rodadas de negócio. O amiguinho, no dia anterior, tomou uma cachaça, depois ele está aqui às 10 horas da manhã, ouvindo um monte de projeto. Vamos ajudar o amiguinho. A gente tem que municiar de todas as informações de negócio importantes do nosso projeto o quanto antes. Eu tenho que o quanto antes falar se isso é uma série, se isso é um longa, se é uma ficção, se isso é um doc, se é uma animação. Qual é o meu público? O que eu quero com esse projeto? A gente tem que conseguir municiar rápido essas informações. E aí também ter muito bem mapeado qual é a nossa plot 1, qual é a nossa plot 2. Nem todo projeto tem plot 2. Geralmente os projetos têm plot 2, a gente aqui não enxerga como. Mas é um mapeamento que isso daqui, você colocando o seu projeto nisso... Então, assim, quem aqui tem rodada de negócio? A galera. Alguém aqui está no pitching? Desculpa, gente, são meus aluninhos. Então, peguem isso daqui, tira uma fotinho disso, senta 5 minutos e faz esse exercício antes de você ir para uma rodada de negócio, para você conseguir mentalmente estruturar isso. Então, assim, esses são os principais elementos de negócio da sua história. É só isso também que você precisa saber explicar. Deixa coisa para pergunta. Deixa coisa para perguntarem depois. Mas tudo que está aqui é essencial de ser falado de cara. Essencial. Porque senão acontece aquele pitching, aquela rodada de negócio, que acontece tudo e depois a pessoa fala, tá, mas eu não entendi a história. Isso aqui é um Canva de negócio audiovisual. E aqui sim a gente está olhando só para o negócio do nosso projeto. O que a gente tem aqui? A gente primeiro olha para o problema. Como assim o problema? O problema que a gente está tentando resolver. Toda história, todo conteúdo, tudo sempre resolve um problema. Até Vai Que Cola resolve um problema. O Leandro vai estar aqui na Max, até vocês podem conversar com o Leandro. O Leandro é o criador do Vai Que Cola.